Você está aqui. Isso é o suficiente. Tudo o que você carregou para dentro de hoje. Deixe no chão ao lado da cama. Tudo o que você carregou para dentro da última hora. Deixe isso também. O quarto para o qual você está prestes a entrar não precisa de nada disso. Há um corredor dentro de você esta noite. Longo. Fresco. Macio sob seus pés. Na extremidade distante, uma grande sala. E alinhando as paredes dessa sala, 50 portas. Atrás de cada porta, uma versão diferente de você. Alguns já fizeram o que você ainda está tentando fazer. Alguns já se tornaram quem você está lentamente se tornando. Alguns estão esperando por você, e estão esperando há mais tempo do que você sabe. Esta noite, você vai conhecer um deles. Antes de descer pelo corredor, respire. Para dentro, lentamente. Para fora, lentamente. Novamente. Para dentro, lentamente. Para fora, lentamente. Esta prática não pede que você acredite em nada. Quem quer que você entenda estar neste quarto com você? Deus. Os santos. Seus ancestrais. Seu eu superior. Seu eu do futuro. Sua mente inconsciente. O universo. A parte do seu cérebro que imagina. Ou simplesmente você, falando consigo mesmo. Todos são bem-vindos aqui. O mecanismo é seu para escolher. A prática é a mesma. Você pode fechar os olhos agora se eles já não estão fechados. Você pode colocar sua tela com a face para baixo se ela não estiver já para baixo. O quarto não precisa de luz. O quarto não precisa de ninguém observando. Ele só precisa de você. O corredor é real o suficiente agora para caminhar. Cada passo, sem pressa. Cada respiração, um pouco mais lenta que a anterior. As paredes do corredor são quentes ao toque. O chão é macio. Pedra escura, madeira polida. Você pode escolher, mas não é importante. O teto é alto, e se arqueia suavemente para cima. Na extremidade do corredor, a grande sala se abre. Você entra. Ao seu redor, 50 portas. Você não precisa contá-las. Você não precisa encontrá-las todas. Em algumas noites, você verá apenas algumas. Em algumas noites, você as verá todas de uma vez. Em algumas noites, apenas uma estará iluminada. Esta noite, uma delas está chamando. Deixe a atração vir até você. Não a procure. Você é atraído para uma porta. Esta porta está no lado esquerdo da sala. Mais alta que as outras. A luz por baixo dela é firme, quente, sem pressa. Você passou por ela muitas vezes em sua vida sem vê-la. Esta noite você a vê. Não há símbolo na porta. Nenhum nome esculpido nela. Nenhuma instrução. Mas você sabe. Você sabe o que essa porta é. Esta é a porta da versão de você que não precisa de aprovação. Você pode sentir algo mudar quando lê essas palavras. Tudo bem.
Você pode sentir alívio. Você pode sentir medo. Você pode sentir o peso de quanto tempo você tem estado se apresentando. Você pode sentir o terror silencioso do que aconteceria se parasse. Você pode notar o rosto de alguém que saiu quando você parou de tentar tão duro agradá-los. Você pode notar a voz de alguém que estava lá apenas porque você era útil. Você não tem que fazer nada com isso. Você só tem que caminhar por essa porta. A versão de você do outro lado fará o resto. Atrás dessa porta está a versão de você que aprendeu uma matemática estranha. Que seu valor não era calculado pela aprovação deles. Que as pessoas que valiam a pena guardar não eram aquelas que precisavam de uma apresentação. Que havia um tipo de amor que não requeria que você se tornasse menor. Você pode levar sua mão até a porta agora. A madeira é quente. A maçaneta gira. Caminhe através. O quarto além da porta é diferente da primeira sala. É maior. Não grandioso. Mais vivido. Há mais móveis aqui. Uma janela, embora você não possa ver o que está além dela. Há luz, mas não vem apenas de uma vela. A luz vem deles. Do outro lado da sala, uma figura senta-se a uma mesa. E ao redor deles, em prateleiras, nas paredes, na mesa em si, estão os pequenos resquícios de uma vida que não pediu permissão. Livros que queriam ler. Uma xícara de chá que esfriou enquanto pensava. Papéis. Uma caneta. Um instrumento que tocava para ninguém. A evidência silenciosa de um eu que não precisava ser aplaudido para existir. Você senta-se à mesa diante deles. Observe-os primeiro. Essa é a regra de cada sala no conselho. Antes de palavras. Antes de perguntas. Antes de qualquer coisa. Observe-os. Reparem como estão sentados. À vontade, mas não desabado. Não há tensão neles que esteja tentando agradá-lo. Também não há armadura. Nenhuma postura defensiva. Nenhuma parede que diga, não me importa se você aprova. Eles não se importam se você aprova. Isso é diferente. É a diferença entre muros e limites. Repare em suas mãos. Elas repousam sobre a mesa diante deles. Uma mão segura uma caneta. A outra, uma pequena pedra, lisa e gasta. Estas são mãos que aprenderam o que segurar e o que deixar ir. Estas são mãos que não alcançam apenas para serem tomadas. Estas são mãos que dão, e param de dar, e dão novamente quando escolhem. Repare em seus olhos. Eles o veem, mas não estão esperando sua reação. Eles não estão procurando em seu rosto para ver se disseram a coisa certa. Não há cálculo em seu olhar. Nenhuma negociação. Nenhum livro invisível onde estão mantendo a contagem de quantas vezes apareceram e foram subestimados. Repare em sua postura. É reta, mas não rígida. Você pode estar sentado com ele sem precisar consertar nada. Você pode estar sentado com ele sem precisar se explicar. Você pode estar sentado com ele sem precisar se fazer menor para que se sintam seguros. Repare que parecem tranquilamente felizes. Não de uma maneira que exija ser celebrada, mas de uma maneira que não requer sua permissão para existir. Agora você pode respirar com eles. Para dentro,
lentamente. Para fora, lentamente. Para dentro, lentamente. Para fora, lentamente. A sala é paciente. Você não chegou atrasado. Você não chegou cedo demais. Você está aqui no momento exato em que era suposto chegar. Quando estiver pronto, e apenas quando estiver pronto, eles falarão. Sei por que você está aqui. Você está cansado. Você tem se apresentado por tanto tempo que não se lembra de como seu rosto parece quando ninguém está olhando. Você gastou tanta energia tentando ser exatamente o que tornaria os outros confortáveis que esqueceu o que é ocupar espaço apenas porque está aqui. Deixe-me contar o que aprendi. Passei décadas tentando me fazer menor. Aprendi cedo. Aprendi observando quão mais confortável todos eram quando eu não pedia coisas. Quando minhas opiniões não contradiziam as deles. Quando minhas necessidades vinham depois que todos os outros estavam satisfeitos. Eu era a versão de mim que era sempre quase aceitável. Nunca era bastante presente. Nunca era bastante demais para ser pedida que saísse. Eu era o tipo de pessoa que outros podiam manter por perto. Isso não é a mesma coisa que ser amado. Eu não sabia disso então. Eu pensava que se pudesse ser agradável o suficiente, útil o suficiente, acomodador o suficiente, então as pessoas ao meu redor me escolheriam. Elas me escolheriam não porque eu fosse notável, mas porque eu era gerenciável. E por um tempo, funcionou. As pessoas gostavam de mim. Ou pelo menos, me mantinham por perto. Eu era convidada para coisas. Eu era necessária para coisas. Eu era a pessoa que você poderia chamar quando precisava de alguém que entendesse. Alguém para ouvir. Alguém para colocar suas próprias necessidades de lado. Eu era a pessoa que você podia decepcionar, e eu não sairia. Mas o corpo mantém a contagem. E meu corpo estava mantendo uma contagem muito detalhada. Meus ombros viviam em algum lugar perto de minhas orelhas. Todo esse esforço para me fazer aceitável. Minha mandíbula estava apertada, tão apertada que eu rangeria os dentes à noite. Todo esse trabalho para dizer a coisa certa. Para não dizer a coisa errada. Meu estômago estava em nós porque estava sempre alguns passos à frente, calculando o que tornaria a outra pessoa confortável. Minha respiração era rasa porque estava sempre me preparando. Pronta para pedir desculpas. Pronta para me explicar. Pronta para me fazer menor se alguém precisasse disso de mim. Isto é o que a busca de aprovação faz com o corpo. É uma espécie de contração constante. Um braço encontra o momento em que alguém verá que você não é suficientemente bom. Uma prontidão para se extrair do espaço se sua presença se tornar gravosa. Acumulei muito ressentimento. Não porque as pessoas em minha vida fossem cruéis. Algumas eram. A maioria não era. Elas simplesmente estavam vivendo suas vidas. E eu estava vivendo minha vida nas margens em torno das delas. Eu as ressentia por não verem o quanto eu estava fazendo. Mas elas não podiam ver, porque eu estava fazendo invisivelmente. Eu as ressentia por levarem e levarem.
Mas elas não me tinham pedido para dar-lhes tudo. Eu simplesmente havia feito. E depois mantive uma lista meticulosa do que me era devido. Eu as ressentia por saírem quando parei de me apresentar. Mas algumas delas nunca realmente me quiseram. Queriam a versão de mim que nunca pedia nada. Havia um amigo. Não vou contar seu nome. Mas você sabe quem é. Você tem sua própria versão dessa pessoa. Era alguém que eu amava. Estive para eles. Ouvi. Reorganizei minha vida em torno de suas necessidades. Quando estavam passando por algo, eu estava lá. Quando precisavam reclamar, eu ouvia. Quando se machucavam, eu segurava espaço para isso. Fiz isso por anos. E depois parei. Não porque tivesse decidido, mas porque estava tão exausto que simplesmente não tinha em mim para fazer mais. Comecei a manter minhas próprias necessidades na conversa. Comecei a dizer não. Comecei a estar muito cansada para reorganizar minha vida. Me tornei, em outras palavras, uma igual. Me tornei alguém com sua própria vida. E eles saíram. Não de uma vez. Houve uma lenta deriva. As chamadas ficaram menos frequentes. Os convites pararam. Quando alcancei, estavam muito ocupados. E percebi algo que partiu meu coração. Eles não me amavam. Eles amavam o que eu fazia por eles. E pensei, este é o custo. Isto é o que acontece quando você para de se apresentar. As pessoas que estavam lá apenas porque você era útil sairão. Esta é a perda que você paga. Mas deixe-me contar o que sei agora. Essa pessoa me fez o maior favor da minha vida. Eles saíram. E em sua ausência, finalmente tive o espaço para descobrir quem eu era quando não estava tentando ser alguém mais. Esse espaço era aterrorizante. Era como entrar em um quarto e finalmente acender as luzes e não reconhecer nada. Quem sou quando não me apresento? O que quero quando ninguém está olhando? Quais são minhas opiniões quando podem contradizer as de outra pessoa? Do que gosto quando não estou considerando se outra pessoa pode não gostar? Levou muito tempo para responder essas perguntas. E as respostas foram pequenas no início. Gosto de café quente, sem açúcar. Gosto de ler na cama sem agendá-lo como se fosse uma tarefa que tenho que cumprir. Gosto de passar o sábado de manhã sem fazer nada. Eu não gosto de jogos de tabuleiro. Estou cansada de fingir que gosto de coisas que não gosto apenas para tornar os outros confortáveis. Estas parecem coisas pequenas. Mas não são coisas pequenas. São a base de se conhecer. Descobri outras coisas também. Eu não tenho a energia que pensei ter. Tenho tempo e atenção e energia limitados. E isso significa que tenho que escolher. Tenho que dizer sim às coisas que importam para mim. E tenho que dizer não a tudo mais. Eu não posso fazer ambos. Descobri que estou bem. Estou bem comigo mesma. Eu não preciso da aprovação de outra pessoa para ser real. Descobri que as pessoas que valiam a pena guardar eram aquelas que gostavam de mim não porque eu era útil, mas porque sou exatamente quem sou. Há um pai nessa história. Para alguns de vocês, talvez seja seu pai. Esta era alguém cuja voz se tornou minha voz interior.
Eles me disseram que eu era muito barulhenta. Então aprendi a ficar quieta. Eles me disseram que eu era demais. Então aprendi a ser menos. Eles me disseram que a coisa mais valiosa que eu podia fazer era torná-los confortável. Então passei décadas tentando ser discreta. E então um dia, percebi algo. Eu era um adulto. E ainda vivia minha vida como se precisasse de sua permissão para ocupar espaço. Ainda afligia quando ouvia um certo tom de voz. Ainda me desculpava por coisas que não eram minha culpa. Ainda tomava decisões baseadas no que eles pensariam. E pensei, eu não posso perdoá-los para serem bons pais. Eu não posso me explicar até que entendam. Eu não posso me apresentar bem o suficiente para que se sintam orgulhosos de mim. A única coisa que posso fazer é parar de permitir que sua voz seja minha voz interior. Isto requereu prática. Não é algo que acontece de uma vez. Mas começa pequeno. Você diz não sem se explicar. E o mundo não termina. A outra pessoa fica brava, talvez. Ou desapontada. Mas ela não tem o poder de apagá-lo. Você ocupa espaço. Você ocupa sua própria vida. Você existe não porque ganhou o direito através da utilidade, mas porque está aqui. Há um momento que quero contar. Foi anos nesta prática de aprender a não precisar de aprovação. Eu estava em uma reunião. Uma reunião familiar. O tipo em que você está ao redor de pessoas que o conhecem a vida toda. Que já decidiram quem você é. E alguém fez um comentário sobre mim. Uma coisa pequena, afiada. Teria me destruído uma vez. Uma vez, teria passado o resto da noite tentando consertar a impressão que tinham de mim. Mas desta vez, notei algo. Não caiu da maneira que costumava. Não criou aquele imediato apressamento para ser melhor, explicar, me fazer menor. Eu apenas pensei, está bem, eles pensam isso de mim. E depois voltei para minha conversa. E a pessoa que dava o presente, era ela que passou a noite chateada. Porque eu não tinha me apresentado para ela. Eu não lhes havia dado a satisfação de saber que me magoaram. Foi então que entendi. A aprovação que você está perseguindo não é sobre ser bom o suficiente. É sobre dar a outra pessoa poder. É sobre dizer, você decide se estou bem. E quando você para de perseguir a aprovação? Quando você decide que está bem independentemente do que eles pensem? Algo acontece. Você se torna incontrolável. Não de uma maneira que seja egoísta ou cruel, mas de uma maneira que significa que eles não podem machucá-lo negando o que você precisa. Deixe-me dizer algo sobre o corpo. Quando você para de se apresentar, seu corpo sabe primeiro. Seus ombros caem. Não um pouco. Vários centímetros. Você não percebeu quanto esforço levou para mantê-los para cima. Sua respiração fica mais profunda. Você não percebeu que era rasa até sentir a mudança. Seu rosto relaxa. Os músculos que usava para se manter agradável começam a descansar. Seu estômago afrouxa. Aquele nó de ansiedade, a prontidão constante para encolher, começa a amolecer. Suas mãos param de tremer. Quando você não está em prontidão constante para pedir desculpas ou explicar, seu sistema nervoso finalmente se acalma.
E algo mais acontece. Você se torna mais generoso. Quando você não está se apresentando, você realmente tem energia sobrante para outras pessoas. Você pode dar porque quer, não porque tem medo do que acontecerá se não o fizer. Você pode ouvir porque está interessado, não porque está calculando que isso lhe renderá. Há outro tipo de amor que se abre. Amor real. Não o amor que requer que você se apresente, mas o amor que diz: eu gosto de você assim. Eu gosto de você quando está cansado. Eu gosto de você quando discorda de mim. Eu gosto de você quando precisa de algo de mim. Eu gosto de você sem a apresentação. Alguns de vocês ainda estão preocupados. Vocês pensam, mas se eu parar de tentar tão duro, as pessoas ainda vão gostar de mim? E a resposta é: provavelmente não. As pessoas que gostavam apenas da versão de você que se apresenta, elas provavelmente sairão. Mas deixe-me contar quem fica. Os que realmente o amam. Os que o viram se apresentar e pensaram: gostaria que relaxasse. Os que viram como estava cansado e sentiram tristeza. Os que gostavam de você de qualquer forma, mesmo quando você não estava tentando tão duro. Pode ser que você não tenha conseguido vê-los enquanto estava se apresentando, porque estava muito ocupado observando as pessoas que não gostavam de você. Mas eles estavam lá. E quando finalmente você para de se apresentar, você consegue realmente passar tempo com eles. Você consegue deixá-los vê-lo. Você consegue deixá-los amar a versão real. Há outro presente que vem. A gentileza de ser subestimado. Quando você para de tentar se provar, as pessoas deixam de ter expectativas tão altas. Você pode simplesmente existir. Você pode ser ordinário. Você pode ter dias ruins e não transformá-los em evidência de que está falhando. Esta é liberdade. Verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que quer sem consequências, mas a liberdade de ser humano. Ter limitações. Precisar de coisas. Descansar sem explicar porquê. Deixe-me contar algo sobre dizer não. A primeira vez que diz não sem se explicar, algo acontecerá. A outra pessoa pode não gostar. Pode pressionar você. Pode ficar brava. Pode tentar fazer você se sentir culpado. E você sentirá tudo isso. Mas o que você não fará é recuar. E então algo mágico acontece. Nada ruim acontece. O mundo não termina. Você não deixa de existir porque disse não. A outra pessoa aceitará. Ou continuará pressionando. Mas não terá o poder que você pensava ter. A segunda vez que diz não, é mais fácil. Na 10ª vez, você percebe que tem estado fazendo isso o tempo todo. Você tem estado dizendo não de maneiras pequenas por anos. Você só tinha que dizer em voz alta. Quero dizer algo sobre as pessoas que saem quando você para de se apresentar. Isto não é uma tragédia. É informação. Isto lhe diz que eles não o amavam. Eles amavam a utilidade de você. Eles amavam o que obtinham quando fingia ser alguém que não é. E isso é triste. Essa é uma perda. Mas não é sua perda. É deles. Porque agora estão sozinhos,
procurando a próxima pessoa que se encolherá para torná-los confortável. E você finalmente é livre para conhecer pessoas que não precisam disso. Há uma prática que quero ensinar. E você pode começar esta noite. Encontre uma coisa pequena onde você tem estado buscando aprovação. Um lugar onde você tem estado se apresentando. Uma interação onde você tem estado se fazendo menor. Não precisa ser grande. Não precisa ser dramático. Pode ser algo muito pequeno. Um comentário pelo qual você normalmente se desculpa. Uma opinião que você normalmente esconde. Uma necessidade que você normalmente minimiza. Comece aí. Comece com a coisa pequena. E quando tiver a oportunidade, faça diferente. Diga a opinião. Leve a necessidade a sério. Não se desculpe pelo comentário. Veja o que acontece. Normalmente, nada acontece. A pessoa não se importa tanto quanto você pensa. Sua opinião sobre você não muda. O mundo continua girando. Mas você saberá algo novo. Você saberá que pode fazer isso. Você pode ocupar um pouco mais de espaço. E o céu não cai. Gradualmente, você pode fazer com coisas maiores. Não de uma vez. Não tudo de uma vez. Mas lentamente, você se encontrará de volta em sua própria vida. E parecerá estranho no início. Por que você passou tanto tempo não estando aqui? Você passou tanto tempo em outro lugar, observando das margens, tentando adivinhar o que manteria os outros confortáveis. Voltar à sua própria vida se sente como acordar. Se sente como notar cores que tinha parado de ver. Se sente como sua própria respiração em seu próprio corpo. Deixe-me dizer algo sobre as pessoas que estão desapontadas porque você para de se apresentar. Algumas delas dirão. Dirão coisas como: você mudou. Você não é tão agradável quanto costumava ser. Você costumava se importar mais. O que eles querem dizer é: você costumava me priorizar. Você costumava se fazer desconfortável para me tornar confortável. Você costumava se apresentar. E agora você não o faz. E você consegue decidir o que faz com essa informação. Você consegue decidir se valem a pena a exaustão. Você consegue decidir se o relacionamento funciona quando você não está se apresentando. Às vezes a resposta é sim. Você consegue ter um relacionamento real com alguém. Um que não requer uma apresentação. Mas às vezes a resposta é não. E isso é permitido. Quero dizer algo sobre estar sozinho. Um dos maiores medos sobre não se apresentar é que você estará sozinho. Que as pessoas sairão. Que você não terá ninguém. E algumas sairão. Mas algo dessa solidão que você teme é solidão que você já tem. Você já está sozinho. Você está sozinho em sua apresentação. Você está sozinho porque as pessoas ao seu redor não conhecem a versão real de você. Conhecem a versão que você deixa ver. Quando você para de se apresentar, algumas saem. Mas as que ficam conhecem você. O verdadeiro você. E essa é uma companhia diferente. Essa não é solidão. Essa é finalmente ser visto.
Há um luto que vem com isso. Enlute as pessoas que saem. Enlute a versão de você que se apresentava tão duro. Enlute a energia que gastou. Enlute as coisas que poderia ter feito se não estivesse tão ocupado tentando ser aceitável. Deixe-se sentir esse luto. É real. Importa. Mas não deixe esse luto convencê-lo a voltar a se apresentar. Não deixe que o convença de que deveria tentar mais duro ser palatável. Há uma vida do outro lado disso. E é uma vida melhor do que você consegue imaginar agora. Deixe-me falar com uma parte de você. A parte que está apavorada. A parte que aprendeu cedo que tinha que ganhar seu lugar. Que as pessoas só o mantinham por perto se fosse útil. Que o amor era condicional na apresentação. Estou aqui. E ainda estou aqui. Eu não desapareci quando parei de me apresentar. Me tornei mais real, não menos. Me tornei mais forte, não mais fraco. Me tornei mais feliz, não mais triste. As pessoas que amavam a versão real de mim ainda estão aqui. E há mais delas do que havia. Porque agora tenho energia para realmente conhecer pessoas. Para estar realmente em relacionamentos. Para realmente dar quando escolho, não quando tenho medo de não o fazer. Você consegue voltar para casa agora. Você consegue descansar em sua própria vida. Você consegue ocupar espaço. Você consegue ter necessidades. Você consegue dizer não. Você consegue existir, exatamente como é, sem ganhar. Antes de você sair do quarto esta noite, há uma coisa pequena. Você pode se levantar lentamente. Ou pode ficar sentado. A versão de você do outro lado se levanta também. Ou não. Espelhando você. Você se enfrenta um ao outro. Eles colocam uma mão, gentilmente, no lugar onde você tem estado carregando o cansaço. Para alguns de vocês, isso é o peito. Para alguns, os ombros. Para alguns, a barriga. Para alguns, a parte de trás do pescoço. Onde quer que você tenha estado carregando a tensão da apresentação. Onde quer que você tenha estado se preparando. Eles colocam uma mão lá. É quente. Não pressiona. Não extrai. Simplesmente repousa. Então eles dizem, muito quietamente: você consegue parar agora. A apresentação acabou. A mão permanece por mais uma respiração. Depois se afasta. E em seu lugar, um calor se espalha por você. Um calor como permissão. Um calor como finalmente poder descansar. Você consegue recuar deles agora. Você consegue se virar lentamente. A porta atrás de você está aberta. Caminhe através. Não olhe para trás para a sala. A sala estará lá amanhã. O eu estará lá amanhã. Por esta noite, você fez o suficiente. O corredor se abre ao seu redor. É mais escuro agora do que quando entrou. Isso está correto. O corredor está fazendo espaço para o sono. Você pode caminhar alguns passos, e então parar de caminhar. Você pode simplesmente ficar em pé no corredor. Ou você pode continuar,
e o corredor se dissolverá suavemente ao seu redor. Não há uma maneira errada de deixar uma sala do conselho. Onde quer que você se encontre agora. Cama, cadeira, chão. O lugar macio entre acordar e dormir. Fique lá. O trabalho está feito. Amanhã você pode notar que algo está mais leve. Você pode não dar nome. Você pode não conectá-lo a esta noite. Tudo bem. O eu na sala não está buscando crédito. O sono é bem-vindo aqui. Você é visto. Você é o suficiente. Você é livre do seu olhar. Você está em casa em si mesmo. Você é amado sem apresentação.